Estava difícil. Boa, Bruno, deu certo. Vamos lá então, porque a gente já atrasou aqui um bocadinho. Vamos lá. Fala mais do teu. Como é que estão aí as coisas? Tens as tuas dúvidas prontas? Tenho, são pouquinhas, porque pronto, Boa, eu estou também no começo. boa. Então, eu já tenho mais ou menos 4 clientes que não fechei nada, Sim, mas eles, pronto, estão interessados. sim, sim, O problema é que exceto um, estão todos de férias. E isso é sim, um problema que eu estou a ter. Como é que eu consigo. Porque é assim, se eles forem de férias 15 dias, como é sim, que, como é que eu posso acelerar isso? Ou tenho que simplesmente ficar à espera deles e sim. continuar a fazer prospeção? Olha, primeiro acho que não há relação nenhuma entre eles e continuar a fazer prospeção. Ela tem que ser continuada. Ah, Luciano, daqui a pouco eu tenho 10. Sim, 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 claro. Dás um jeito, tá? Vais dar um jeito. Agora, o que é que deves fazer? Tens aqui alguns caminhos. Primeiro é deixares uma data. É quando voltar de férias. Olha, que dia nós temos a nossa primeira reunião para nós começarmos? Deixa dia e hora já marcado. Essa é uma coisa muito importante para ti, para toda a gente que nos está a ouvir, é trabalhar sempre com dia e hora marcado. Então quando tu puderes a gente reúne-se. Então quando... Não, não, não. Volta a escrever. Olha, então que tal no dia X esta hora? Sempre trabalhar Ok. com dia e hora, tá? Essa é uma coisa muito importante. Outra coisa importante é tu não vais conseguir fazer muito se eles têm férias marcadas. Uma coisa que podias fazer era adiantar um valor para ficar já reservado, mas enfim, acho que não há necessidade. Tens que estar ciente de que algumas pessoas dessas podem dar ideias, tá? Isso Sim, pode sim. acontecer e por isso é que tu não podes marcar a prospecção. Assim, eu já contaria com 50% dessa mudar de ideias, tá? 100% manter, tudo ótimo. Mudou de ideias logo após as férias, contata depois daqui a um mês, contata depois daqui a 2 meses. Uma coisa muito importante é, essas pessoas que tu prospectas, e depois nós vamos lá ter na mentoria este mês uma aula sobre CRM, essas pessoas que tu prospectas e não fecharam agora, etc., não há problema. O não agora, o não é um não para sempre. Tá? Muitas vezes é Claro. um até já. Então, é importante voltar a fazer esse contato. O livro que eu estou a ter, Prospecção, ele fala ali de várias histórias interessantes. E uma delas ele disse: Olha, tinha um vendedor, obviamente estamos a falar aqui de um software grande, não é? Mas tinha um vendedor que tentou-me vender um. Ele estava a contar, um vendedor tentou-me vender um software e naquela altura eu não fechei por este e este motivo. Mas ele continuou-me a seguir nas redes sociais, ele continuou a interagir comigo, ele continuou a ver. E ele foi mantendo a ligação. E aí, passado 9 meses, ele ligou-me e eu fechei com ele. Percebes? Então, é assim, às vezes ok, essa pessoa não fechou, mas continua a seguir, continua a interagir. Porque é assim, se eu prospectei, se eu acredito que o negócio é bom, se eu gosto daquele tipo de produto, se eu me identifico, etc., não há problema nenhum em eu continuar a seguir e ir interagindo. É como se eu fosse lembrando. E eu aproveitei, estava a ler aquilo e pensei: olha, quando algum aluno meu está interessado em alguém no Instagram, vamos imaginar, passaste por alguém que te interessou, vais seguir no Instagram, o que é que tu fazes quando estás interessado? Vês os stories da pessoa, dás likes nas fotos, comentas. Porquê que com um cliente não pode ser a mesma coisa? Um potencial cliente. Tem interesse em trabalhar com aquele cliente, acho que ele pode ser interessante, vejo potencial, tem um bom produto, tem um bom serviço. Eu sigo, eu interajo, eu comento. É assim mesmo. Então, alguns desses que pode ser que eles digam: Olha, voltei, estive a pensar e talvez esse não seja o melhor momento. Não interessa, fica lá na tua rede de contatos, vais lembrando, vais reforçando, etc. E pode ser que em algum momento fechem. Tá? Então, assim, já pensa nisso, que pode ser que alguns deles, metade deles, mudem de ideias, é perfeitamente normal. Continua a tua prospecção. Essa parte de período de férias é realmente assim que funciona. Tá? As pessoas adiam. Ok. No caso do Brasil, é janeiro que é quando começa o ano. Uhum. Ok? Então é normal isso. Tá? Ok. Ahm, outra coisa, é muito simples, mas eu,
tenho dificuldade em encontrar pessoas que já fazem anúncios. Sim, normal, Porque, porque a maioria não faz. pois, exato, a maioria não faz, nem sabe o que é Sim, isso. sim. Eh, É só para veres o Pronto, a tamanho minha do dúvida é mercado. saber. É o tamanho Exato. do mercado. A maioria das pessoas não sabe sequer dessa possibilidade. Ehm, Pronto, e eu queria tentar encontrar pessoas que já fazem anúncios, que já sabem mais ou menos o que é. Sim. É assim, o que é que tu podes fazer? Podes te guiar muito pela. Uma coisa que precisas saber é: há muito mais pessoas que não sabem o que é anúncios do que as pessoas que sabem. Sim, sim. Logo, estás a trabalhar com um nicho ainda mais específico. É o nicho do nicho. A pessoa tem que ter um negócio e tem que saber o que é anúncios. Desde que sabem o que é anúncios, tem as que acreditam, tem as que não acreditam. Tem aquelas que fazem por elas mesmas, tem aquelas que experimentaram, tem aquelas que têm o gestor e depois tens várias possibilidades. O cena errado é procurar pessoas que já fazem anúncios, não é? É um cliente mais qualificado, que já sabe do potencial, muitas vezes ele tem uma relação melhor. Então, assim, não é errado. Como é que tu podes encontrar essas pessoas? Biblioteca de anúncios, ver se eles estão a anunciar, recebeste algum anúncio, entra em contato com essa pessoa. Se achares que Uhum. foi feito por um empreendedor, eu assim, pá, recebi este anúncio, mas isto realmente aqui, obviamente não vais mandar mensagem dizer, olha, o teu anúncio está mal, né? Percebes? Não faças isso, ok? Às vezes há pessoal que Claro. faz, ah, o anúncio está mal, e às vezes cai num gestor, e vamos combinar, não é a melhor abordagem de se fazer, a dizer, ó, mesmo que seja o próprio empreendedor a fazer anúncio, olha, o seu anúncio está mal, eu vou ajudá-lo. É um toque no ego com toda a gente. Então a abordagem que tu podes fazer ali, olha, eu vi que tá a fazer anúncios, eu trabalho com anúncios e tenho algumas ideias de como posso ajudar o seu negócio. Tenho disponibilidade para eu explicar rapidamente em 15 ou 20 minutos, que tal no dia X às X horas? Pronto. É assim, biblioteca, receber anúncios, e depois a roda começa a girar. Conforme tu vais estando com empreendedores que já fazem anúncios, eles conhecem outros empreendedores que fazem anúncios. E eles vão começando a falar contigo. Então, assim, é importante estar ciente que se estás à procura de empreendedores que fazem anúncios, eles são menos, mas também são mais qualificados. Então, são pessoas que talvez não. E o discurso tem que ser outro. O discurso, para quem nunca fez anúncios, é explicar o porquê que é importante. O que já fez anúncios é explicar: olha, o que é que você fez? Pois é, olha, tem aqui outras formas que eu acho que são interessantes de fazer, a gente pode trabalhar nesse sentido. Hum. Então, a pessoa já sabe o potencial, o discurso é outro. Ok. Tá? Ehm, e outra coisa, eu, para além de querer ter os meus clientes, eu queria também usar a gestão de tráfego para o meu próprio negócio, que, pronto, é tentar vender arte. Uhum. E eu já tenho uma ideia de como é que posso começar a anunciar para mim, mas gostava de saber como é que tu farias se. Ok. Ok. Pronto. Já vemos, estamos a falar de arte, estamos a falar do quê, Bruno? Então, podem ser quadros. Pronto, este que Sim, está aqui atrás é um exemplo. sim. Ou simplesmente prints. Portanto, arte digital. Ok. Para lei como eu, o que é que seria arte digital? Ok. Então, é como se, é um quadro, mas pronto, é como se fosse uma fotografia. É isso. Só que é um quadro. Sim. Pronto, e Ok, depois a pessoa pode imprimir como quiser, fazer. Pronto, a imagem é da pessoa. ok. Quem é que compra isso? Esses produtos? Colecionadores de arte, basicamente é isso. Pessoas que querem ou enfeitar a casa, ou pronto. Ah, e por onde é que tu vendes atualmente? Não consigo vender, esse é o problema. Mas eu estou a pensar, a minha estratégia foi fazer um site, fazer um domínio, e depois anunciar para público frio e fazer as Hum. pessoas irem para o site. Porquê é que tu não vendes? Já tentaste fazer anúncios? Não, não, ainda não. Tá. Já tentaste pôr os teus quadros no marketplace do Facebook? No LX? Já No... tentei, no Facebook não, já tentei no LX também, já tentei em Sim, bibliotecas, em galerias online. sim. E não vende? Não, não, também Tem é interessados? muito concorrido. Tem Acho que interessados? sim, acho que sim, agora Acho que sim. Não, as é- pessoas mandam mensagem? não dá para enviar mensagem, o problema é esse.
Como assim não dá para enviar Não, mensagem? nas galerias online, Não, não, não. No LX, no Marketplace, não, não, não. não enviou mensagem com interesse. E o conteúdo que tu pões no Instagram? Pois, também tenho que trabalhar mais isso. Tenho que Pronto. estar a tentar melhorar Ok. nesse aspecto. Pessoas que tu sabes que podem ser bons influenciadores e tu mandares os quadros em troca de publicações. Ou seja, enviar os quadros de forma gratuita, é isso? Exatamente. Em troca de publicações? Isso. Exatamente. Nunca experimentei. Boa. Alguns influenciadores que tu vês que possam ter algum. Primeiro, tens de pensar o seguinte: quem é o teu público? Mas detalhadamente, quem é o teu público? São colecionadores. Mas isso pode ser. Podem ter Sim, é perfilhos muito muito vasto, diferentes. é muito vago. Exatamente. Esse é um trabalho que precisas de fazer, que é quem é o teu público-alvo? Quem é que são essas pessoas? São pessoas. Eu sou um leigo em arte, tá? Então eu posso falar aqui alguma asneira, mas é só para tu teres noção. É uma pessoa que, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu estou a ver quadros para casa. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de. Não gosto muito de uma coisa muito abstrata. Eu gosto de olhar para um quadro e entender o que é que está aqui, aquela imagem, o que é que ela representa, etc. Então eu gosto muito daqueles quadros minimalistas, preto e branco, com algumas mais eu não diria quadrados, mas mais simétricos, etc. Enfim. Sim, sim. E esse é o tipo de público. Talvez tu tenhas aquele público que gosta mais de quadros mais criativos, mais abstratos, mais coloridos, etc. Esse é outro público. Então, Ok. tentar entender quem são essas pessoas. Segunda coisa que precisas entender, em qual momento eles compram? Se eles momentam quando estão a mudar de casa, são pessoas que compram recorrentemente, são pessoas que gostam de dar isso como aniversário, presente de aniversário para alguém. Quem são essas pessoas? Olha, a Sofia está a dizer que tens uns trabalhos muito giros. Então, quem tiver interesse aí também, pode mandar mensagem aí Obrigado. para o Bruno. Tá? Então, esse é um ponto que precisas. Enquanto não souberes, obviamente, Luciano, eu vou ter a certeza de quem eu estou a vender? No início, não. Com o tempo vais entendendo. Agora, se fores criando alguns conteúdos e se fores anunciando esses conteúdos, eu acho que principalmente podes anunciar para envolvimento no Instagram ou para visitas ao perfil. Eu não me preocuparia agora em fazer um site. Eu não perdi tempo com isso. Então agora preciso entender para quê. Quando é que se deve construir um site? Ou quando é que é melhor tu apostares num site? Quando a tua demanda por mensagens está tão grande que é mais rentável tu vendas através de um site. Neste Ok, momento ainda não tens uma demanda. Então precisas de criar essa demanda, entender quem são essas pessoas, falar com elas e vender por mensagem. ok. Tá? Esse é o caminho. Obrigado. E depois de entenderes quem compras, crias mais quadros, mas o que é que eu faria? Marketplace, em tudo que é lado. Uh, eu faria vídeos, sabes aqueles vídeos? Quanto tempo demoras a pintar um quadro? Pá, um dia, mais ou menos, 2 dias. Um dia. Tu poderias filmar um trecho, tu a pintares, e fazer aqueles vídeos acelerados, sei lá, em 5 vezes, Uhum. por exemplo, mostrares os bastidores do teu trabalho, fazer reels disso, percebes? Aquela parte do digital, como é que funciona? Explica-me um bocadinho, Bruno. Como é que funciona a criação, é isso? Sim, sim. Como é que é o processo? Tens aí um exemplo? Mostra-me aí um exemplo. Tens um exemplo? Deixa-me ver se eu tenho aqui. Epá. Eu tenho aqui, eu viro a câmera. É melhor não virares para não parar. Pega o quadro Não, 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 eu pego o telemóvel e viro. Eh, então, mas basicamente eu uso um programa de pintura para ter para uma que... uso o noção. Photoshop. Uso o Photoshop. Eu quero o quadro pronto. Tens um quadro pronto aí? Tenho, eu só estou mesmo a procurar. Mas não tens ele físico. Não percebi. Tens o quadro físico. Quadro físico, tem este já aqui atrás. Ok, mas esse não é a questão lá do digital, não é? Não, este não é no digital. Então, tens essa do.
Eu ainda não entendi essa do digital. Não sei se alguém que entendeu pode me explicar, mas eu não entendi ainda. O que é isso do digital? Eu estou a tentar entender para buscar uma saída. É um, eu vou mostrar aqui um que eu publiquei há pouco tempo. Ok. Não sei se dá para perceber. Sim. Ok, é uma pintura feita, mas como se fosse numa tela. Só que é num programa no computador. Hum, entendi. 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 Boa. Ok. Então, é outra coisa que tu podes fazer. Podes gravar a tela, criares isso, virar uns Reels. Ok? Uhum. Esse é um ponto. Tá? Ah, e fazer anúncios de visitas ao perfil. Fazer anúncios, entender, falar com essas pessoas, entender quem são essas pessoas. Não percas tempo com o site, não. Ok. E não há problema de misturar. Eu já tinha feito esta pergunta e supostamente não havia problema, mas se eu tiver a fazer anúncios, é assim, porque vai ser para um público completamente diferente. A gestão de Cria tráfego dois e. Instagrams. São dois produtos. Uma Ok. coisa é se tu tens. Ah, eu tenho um Instagram pessoal e falo lá umas coisas sobre tráfego. É, o teu pessoal é uma coisa, a pessoa consegue entender. Agora tens tipo quadros e depois tráfego e Pois. depois. Não, não, aí já é outra história. Ok. Tá? E uma última coisa. Eu tive um problema quando comecei a entrar no business, Uhum. porque eu descobri que a minha conta tinha sido invadida. Uhum. Pronto, e Sim. eu perdi completamente o acesso ao suporte de pronto, qualquer lado. Eu perdi o acesso ao suporte. Entendi. Uh, Pronto, e eu fiquei, ainda não fiz isso, mas eu fiquei de criar uma outra conta e tentar acessar o suporte a partir dessa outra conta. Esse é o passo Só que, certo. só que pronto, eu vou usar o mesmo computador, Sim. e aquilo é a partir, o suporte é a partir de um site. Não sei não sei se resolve. Testa. Não sei. Mas é criar um Ok, perfil e tentar acessar o chat. Tira essa dúvida logo. Será que resolve? Não sei. É rápido de tirar, de fazer o teste. É, então faz. está Não fiques bem, com isso na tua está bem. cabeça. Se te ajudar, Está faz bem. numa aba anónima. Pois, ok. Percebes? Mas faz. Tira o teste. Não há problema, não. Eu tenho um perfil que eu tenho acesso e outro não tenho acesso. E estão os dois no meu computador. Mas é acesso pelo link ou pelo Pelo link. business mesmo? Pelo link. Pelo link. Pelo link do chat mesmo. Ok, ok. Pronto, está bem. É uma questão de experimentar. Sim. Ok, é tudo. É tudo. Ó, vamos lá. Deixa-me entender um bocadinho mais. Tu começaste na gestão de tráfego porquê, Bruno? Então, eu queria tempo. Queria tempo. Não sei o que tu fazias. Tinhas os quadros. Só tinha os quadros e estava à procura de trabalho. Entendi. Porque arranjar trabalho. Eu estou em Portugal e arranjar Sim. trabalho na minha área é Qual é a tua área, muito Bruno? difícil. É desenho. Desenho. Entendi. Pronto, é muito Boa. difícil. Eh, e o que eu fazia para tentar ganhar algum dinheiro era mesmo os quadros. E pronto, estava à procura de trabalho. Só que, é assim, eu não quero ter aquele trabalho de, pá, tenho que acordar. Eu gosto de acordar cedo, mas ter que acordar cedo para Sim. sair de casa e ir para o trabalho, pronto. Sim. Prefiro trabalhar em Tens mais casa. controle É sobre o isso. teu tempo. Boa. Tens uma vantagem muito boa que é tu podes desenhar os criativos do teu cliente. Exatamente. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Talvez agora não tenhas noção do tão bom que isso é. Mas isso é muito bom. Isso é muito bom. É um diferencial muito grande. Muito grande. Inclusive, podes trabalhar também com conteúdo. Né? Com criação de conteúdo. Ah,
Hoje, esses 4 clientes que estás a ver são clientes pagantes ou clientes teste? Não, não, sou pagantes. Pagantes. Ótimo. Já tiveste Um clientes deles teste? vai ser um cliente teste. Ok. Os outros três, o que eu estou a fazer, como eu estou a começar, é fazer os 50% de desconto. Ok. Não é desconto, né? Mas é os 50%, como é assim no primeiro mês, para fazer, para experimentar, para ver como é que as coisas saem. Mas pronto, mas eu já avisei que, pronto, que Ok. é só este mês. Tá. Quanto é que cobraste pelo preço do primeiro mês? 100 euros. 100. Ok. Ok. Não, ah, tal como o cliente testa essa questão de dar desconto no primeiro mês, põe uma data para isso acabar. Ou um número de Sim, clientes para claro, isso claro. acabar. Ok? Isso é importante. Porque geralmente o primeiro mês é o mês de mais trabalho, não de menos. Então, conforme tu vais tendo mais nome, um ponto importante é no primeiro mês até cobrar um valor a mais para as configurações. Então, cobras a mensalidade mais um valor para organizar todo o setup. Tá? Então, esse é um. Então, por exemplo, sei lá, se cobras 200, o primeiro mês é 300, que é 200 pela gestão mais 100 para o setup, por exemplo. Tá? Então, Ok. essa é uma das formas que tu podes fazer para trabalhar no teu início. Bom, tu estás há 2 meses também na mentoria, né? Salvo erro. 2 meses e pouco. Sim, mais ou Então menos, há já, 2 meses. já, já começamos a chegar a um nível de clientes aí interessante, mas é assim, sempre continuar a prospecção, seguir a trilha de sucesso do aluno. A trilha é muito importante. Já tenho, fechei. E lembrando, cliente, certo é contrato assinado e transferência feita. Claro. Sempre isso em consideração. Então, assim, esses aí três vão voltar a falar comigo quando eles voltarem de férias, é como se eu não tivesse nenhum. Se eles Exatamente. vierem, eu vou fazer tudo para lembrar quando eles voltarem. Mas se eles não fecharem, eles não vão me apanhar desprevenido. Uhum. Tá? Esse é um ponto importante que tu precisas entender. Ok? Então, continua a prospeção. Acho que estás no bom caminho. 3 potenciais clientes pagantes, provavelmente se não fosse férias, já estariam fechados. Então, assim, são ótimos indicadores. Indicadores que estás bem. Tens um grande diferencial, que é o diferencial do desenho. Eu acho um ótimo diferencial que podes ter. Podes desenhar criativos, tens um sentido estético para os criativos que outras pessoas vão demorar mais a desenvolver. Então é importante, é isso. Em termos de Photoshop, se tiveres que estudar edição de imagem, etc., aqui é fácil. Então, assim, tens muitas armas. Se fosse, eu recomendaria, se neste momento tiveres algum tempo livre, começar a dar uma olhadinha sobre criação de landing pages. Sim, Eu acho também que já vai ser está na um minha lista. que tens do sentido estético, vai ser muito bom e vais ver como é assim. Se tu aprendes a trabalhar com Photoshop, landing pages é coisinha para criança. Para ti, ok? O que pode mais parar um bocado com a cabeça é a parte das integrações, compra de domínio, pá, 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 que é mais técnico, mas é assim, tens todas as armas, continua a prospeção, mesmo se esses três não fecharem, não te agarres a esses. Continua, 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 porque daqui a 2, 3 meses vai estar tudo completamente diferente. Tá? Então continua essa prospeção, que esse é o caminho certo. Está Tá? bem, está bem, está Trabalho bem. diário, 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 diário. Agora, é o pior momento. E se tu conseguiste 3 praticamente fechados, pagantes, no pior momento do ano para fechar, vais ver. Nos outros vai fluir muito melhor. Muito melhor. Tá? Obrigado. Ok, Bruno? Fechado Ok, então. Luciana. Boa. Boa sorte Muito aí nos teus obrigado. quadros, boa sorte aí na tua prospeção e quero ouvir em breve boas notícias tuas, um post lá no grupo. Quero ver. Tenho a certeza que em breve vamos ter aí boas notícias. Está bem? Claro, tem que Velho, ser. muito obrigado. Obrigado eu. Um abraço, Bruno.